que fazer em sala de aula? Devo chegar, ler a Bíblia, fazer uma oração, cantar, conversar com os alunos, perguntar como foi a sua semana? No vídeo de hoje eu quero dar algumas dicas de como você aproveitar melhor o seu tempo em sala de aula, lecionando na Escola Bíblica Dominical. No último domingo eu dei uma passeada em algumas classes da Escola Bíblica Dominical e percebi que 15 minutos depois do início das aulas, muitas das classes ainda não tinham começado a ter a ministração da aula. Alguns professores fazendo chamada, outros cantando, outros dialogando com os alunos, aguardando o preenchimento de alguns dados. E me veio a preocupação. Quanto tempo o professor ficará ministrando o devido conteúdo aos seus alunos? Isso é muito importante. Há quem reclame que o tempo é pouco, há quem reclame que o tempo é muito. Porém, uma hora a aula ela pode ser de 40 a 45 minutos, 50 minutos ou uma hora. Na igreja que pastoreio, uma hora é o mínimo designado para a ministração da aula da Escola Bíblica Dominical. Algumas vezes, 1h10. A grande questão é, o que é feito neste horário em sala de aula? Então eu quero dar algumas sugestões que nós entendemos ser importantes na prática do professor para que ele aproveite melhor o tempo que lhe é dado e focar naquilo que é importante no conteúdo da lição. Então, para você aproveitar melhor o tempo que você tem em sala de aula, para não reclamar se tem pouco tempo ou não, primeiro, se vai dar aula, não gaste tempo fazendo a chamada dos seus alunos ou preenchendo relatórios. O que deve ser feito então? Esse é o papel do professor auxiliar ou do professor que não vai dar aula naquele dia. É muito comum, no dia em que um professor vai dar aula, o outro não frequenta a Escola Bíblica Dominical. Este está desqualificado para carregar o nome de professor da EBD. Todos os professores de todas as classes devem ser alunos exemplares no que diz respeito à frequência. Portanto, em vez de o professor que vai lecionar a aula gastar um tempo fazendo chamada, preenchendo relatórios, deixe isto para um secretário da sala. Deixe isto para o professor que não vai dar aula naquele dia. Uma segunda dica, não aguarde o secretário ou o outro professor preencher o relatório ou fazer a chamada. Geralmente as classes de EBD têm aí no máximo 20 alunos. Qualquer classe de EBD que ultrapasse este número, há uma grande possibilidade de a assimilação do conteúdo não dar muito certo. Então, geralmente, as classes chegam a 20 alunos, com raras exceções um pouco mais. Estou falando dos que frequentam a EBD. Então, é possível alguém estar fazendo a chamada enquanto o professor começa a lecionar, sem necessariamente alguém ocupar a frente e chamar de um por um. É uma quantidade suficiente para alguém pegar o relatório e, enquanto a aula está sendo ministrada, alguém está colocando presença ou ausência. É muito difícil alguém não ter um conhecimento de todos os alunos. Se este é o caso da sua sala de aula, pare para pensar um pouco mais, se você está sendo professor por excelência. Então, a primeira dica é não gaste tempo fazendo chamada ou relatório. Deixe isso para o secretário da sala ou para o professor auxiliar. A segunda dica é não aguarde o auxiliar ou o secretário a preencher esses dados. E uma terceira e última dica, não faça do tempo em sala de aula um mini culto. Não é momento para cantar, não é momento para fazer exposição da última ministração do culto. Um mini culto não é para ser feito em sala de aula, embora o ministrar a aula seja um culto a Deus. Mas não é momento de tirar 15, 20 minutos de oração. Isso é feito no devocional, na abertura da Escola Bíblica Dominical, com todos os alunos presentes, onde leem a Bíblia, oram juntos, cantam juntos e depois todos saem para as suas salas. Bom, se eu não devo gastar tempo com preenchimento de dados do relatório, se eu não devo aguardar alguém a fazer isto, se eu não devo aproveitar o meu tempo em sala de aula fazendo mini culto, o que devo fazer então como professor? Dê aula. Lecione o conteúdo, foque no conteúdo. Este é o teu dever. Aproveite cada minuto dando aula. Enquanto alguém começa a fazer a chamada, nós temos aí uma pessoa e as demais estão prestando atenção no conteúdo. Enquanto alguém está preenchendo os dados, colhendo as ofertas, fazendo as devidas anotações, você não paralisa a classe, você não paralisa o andamento da aula. Então, dê aula. Foque no conteúdo. Se você tem dificuldades de aproveitar este tempo, porque entende que 50 minutos é muito tempo, uma hora é muito tempo, também não fique enchendo linguiça. Pare no momento em que você entende que cessou, esgotou, e você não pode ultrapassar aquele limite. Mas o tempo que você aproveitar lecionando, ministrando a aula, pode ser 20 minutos. Se você fez isto com eficiência, estes 20 minutos podem valer mais do que uma hora de palavras soltas e os teus alunos poderão compreender com mais eficiência. Portanto, essas dicas são práticas,
são úteis, eu acredito que vai melhorar o aproveitamento do teu tempo em sala de aula. Conte com o apoio de um professor auxiliar, de um aluno para ser o secretário da classe e aproveitemos cada instante que nos é dado para transmitirmos o ensino daquele domingo.